Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um excepcional, fantástico, fora de série, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje a gente vai ver Números capítulo 4, episódio de número 511, 7ª temporada. Vamos lá? Essa pregação expositiva, esse estudo sequencial da Bíblia, aprender mais um pouquinho hoje. Estão animados? Então, acalma o coraçãozinho, fica aí no espírito de oração, pega a sua Bíblia, vá para um cantinho aí sem barulho, em silêncio, leia o capítulo, depois escute a nossa explicação, faça algumas anotações, tire as suas próprias conclusões e reflexões, inspirado aí pelo Espírito de Deus, para você ser edificado, abençoado, renovado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, vamos lá. Desde a promulgação da lei até a construção do Templo de Salomão, em um espaço de cerca de 500 anos, o Senhor em nenhum momento, olha só, habitou em alguma casa, mas andou em uma tenda, em um tabernáculo. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 6. O santuário era uma tenda móvel, uma parte principal dos negócios dos levitas. A função mais honrosa atribuída a eles era carregá-la de um lugar para outro. Ninguém mais podia fazer isso. Moisés, que regulou tão exatamente a ordem de todas as tribos, tanto para a marcha, a caminhada ali no deserto, quanto para o acampamento, não deixou de designar cada divisão dos levitas, seu dever em relação ao tabernáculo, aos seus móveis sagrados, o que cada um deveria carregar, em que ordem eles deveriam armar as suas tendas, o que cada um deveria fazer. Então, nesse capítulo, a gente vai ver todos esses regulamentos detalhados. Há um interesse especial. É atribuída a lei estabelecida a respeito do período do serviço dos levitas, no transporte do tabernáculo. Foi de 30 anos até 50 a idade ali requerida para eles. Versículos 3, 23 e versículos 30 aqui do capítulo 4 a gente vê isso. Então isso pode ser tomado junto lá com Números, capítulo 8, versículo 24, onde a idade de entrada no serviço é fixada em 25 anos. Vamos lá, vamos entender. A explicação aqui para essa aparente discrepância, aqui diz 30, lá diz 25, é que sem dúvida os primeiros 5 anos foram um período de preparação, uma espécie de aprendizado para a função deles ali. Outros tipos de trabalho sobre o tabernáculo, neles os levitas poderiam fazer entre 25 e 30 anos. E eles poderiam continuar a fazer na medida em que suas forças serviam, muito depois dos 50. O que acontecia aqui, por exemplo, quando Davi ele deu à arca uma morada permanente em Jerusalém, e o serviço dos levitas foi reajustado, aumentado de acordo. A idade para entrar no serviço agora por Davi foi reduzida para 20 anos e a partir daí permaneceu. Veja lá em 1 Crônicas capítulo 23, versículo 27, em Esdras capítulo 3, versículo 8. E o princípio subjacente à lei ainda era o mesmo. O serviço de Deus, especialmente em suas partes mais sagradas, requeria o melhor de nossos anos, nossas forças e nossos afetos. A sua alma, ela deseja esse fruto maduro. Há 3 erros que os homens podem cair, e eu vou citar aqui para você, nessa questão de serviço. Refiro mais especificamente hoje, vou trazer uma questão prática para o dia de hoje, 3 erros que os homens podem cair nessa questão do serviço do santuário,
especialmente na igreja hoje, isso é muito importante. Olha, primeiro, alguns entram muito jovens, como eu já entrei muito jovem para fazer o serviço na casa de Deus. Então veja que um tipo de serviço ele exige mais maturidade do que outro. Desde os 18 anos eu já pregava a palavra de Deus em vários lugares, congressos, festividades. E existem certos serviços que a gente não está pronto para fazer, precisa mais maturidade. Um homem certamente amadurece mais que o outro em certas questões, mas a regra aqui prescrita aos levitas é boa para a média dos casos. Para falar apenas do ministério cristão, poucos homens com menos de 25 anos estão maduros para isso, é verdade. Olha, e lugares de confiança especial exigiriam um homem com mais de 30, vamos ser sinceros. Mas isso com certeza não pode ser colocado como regra, é só um marcador. Estamos falando de forma geral, mas ninguém é igual a ninguém. Alguns, segundo, primeiro uns entram muito jovens, segundo, alguns entram muito tarde. Muitos homens acham que cabe a eles dedicar-se tão inteiramente aos negócios que não tem tempo para mais nada. Então eles cuidam das suas coisas o tempo todo, não tem tempo para trabalho na igreja, para trabalho missionário, para serviço de caridade, só depois de se aposentarem e querem fazer. Isso, na melhor das hipóteses, é dar ao Senhor não as primícias, mas os restos, o que sobrou dele. Então, vamos ver que, via de regra, não são esses trabalhadores tardios que Deus honra por serem mais úteis. Ele honra aqueles que consagram a Ele uma porção justa de sua força quando estão no auge. Veja que, primeiro, uns entram muito jovens, segundo, uns entram muito tarde, quando não tem mais nada para fazer, então vou fazer isso aí, vou trabalhar na igreja, não tem mais nada para fazer mesmo, né? E o terceiro, alguns não sabem quando é hora de parar. Esse é o pior. A dificuldade de passar o bastão, o preparar substitutos, preparar novos líderes. Muitos pastores e líderes acham que vão ficar ali a vida inteira, vão ficar ali para a eternidade, vai ser um Highlander imortal. O período de serviço ativo dos levitas nos ensinava que quer começar aos 30, aos 25, sempre terminava aos 50. Não que a lei os tenha expulsado do santuário quando seu prazo expirou. Isso teria sido crueldade com os homens que amavam o serviço. Eles ainda poderiam frequentar o santuário, realizar ofícios ocasionais. Veja Números capítulo 8, 26. Mas depois dos 50, eles deixaram de fazer parte da equipe regular. Aqui também a regra deve ser aplicada à igreja cristã com muito cuidado, porque a gente não pode pegar isso literalmente e dizer que hoje com 50 também tem que sair porque os levitas saíram com 50. Isso é uma interpretação idiota, com perdão da palavra. É uma estupidez exegética, porque expectativa de vida é outra, totalmente diferente. Cada coisa tem que ser levado em consideração a cultura do lugar, expectativa de vida, enfim, muitos outros fatores. Mas para serviços que são caracteristicamente mentais, espirituais, o auge do homem certamente não vai cessar aos 50, né? Então veja que a manutenção dos levitas aqui não cessou aos 50. E qualquer sistema na igreja que faça uma provisão que permita seus ministros se aposentem quando suas forças falham, é antibíblico e defeituoso. Por outro lado, gente, é dever e será sabedoria dos servos da igreja buscar aposentadoria quando não puderem mais ministrar ao Senhor com vigor adequado, renovado. Uma tribo foi separada no lugar do primogênito de todo Israel. E a essa tribo foi confiado o serviço do tabernáculo. A natureza e a distribuição desse serviço são agora colocados diante de nós. Observe o texto e vamos fazer uma exegese aqui bem clara, objetiva, respeitando a hermenêutica aqui. Olha só. Observe o texto a respeito do princípio da herança. Como as tribos tinham seu lugar designado ao redor do tabernáculo, também as 3 grandes divisões naturais da tribo de Levi tinham um lugar
designado nele. Agora, a gente trazendo isso para a igreja de Cristo, deve haver sempre algo correspondente a essa divisão natural em Levi. De que forma? Que Deus deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para mestres. Só que muitos líderes têm dificuldade de reconhecer outros porque têm medo de perder o cargo, ou acham que a função da igreja é algo hereditário, que tem que passar de pai para filho. Muitos são chamados por Deus para funções específicas, mas são rejeitados pelos donos da igreja, né? Que mandam, que fazem, que acontece, e muitas coisas sem a direção do Espírito de Deus. Usa técnicas de marketing, usa técnicas administrativas, usa o livro lá de Maquiavel, como que um político, um líder deve ser, mas não usa a Bíblia. Não tem a direção do Espírito de Deus para colocar cada pessoa no lugar certo, segundo as suas funções. Isso é muito complicado, mas vão dar conta também a Deus, porque muitos fazem com a intenção já bem planejada. Veja as limitações do serviço. Nenhum levita poderia fazer o trabalho de um sacerdote ungido. Os coatitas deveriam levar as coisas do lugar santo, mas não deveriam vê-las ou prepará-las para remoção. Cada um tinha uma função bem específica. Havia um abismo de diferença entre Arão e o mais nobre dos coatitas, embora pertencessem à mesma tribo. As limitações de idade, quanto a elas, nenhum com menos de 30 anos, nenhum com mais de 50. Aos 20 anos, um homem pode ter força e coragem para lutar, mas 10 anos mais devem passar sobre a sua cabeça antes que ele seja julgado como tendo uma sobriedade, tranquilidade necessárias para o serviço do tabernáculo. Então, com 20 anos era escolhido para ser guerreiro. Não levita, né? Mas das outras tribos. Agora veja que aos 50 anos ele se aposenta, levita. Deus tem consideração pela força que falha. Os fardos do tabernáculo devem ser carregados, portanto Deus provê que os carregadores sejam fortes, porque era pesado os móveis para carregar. Então havia acessos constantemente novos e podemos supor, muitas vezes ansiosos, no limite mais jovem do serviço. Jesus tinha cerca de 30 anos quando entrou em sua vida pública, Lucas capítulo 3, versículo 23. João Batista seria mais ou menos da mesma idade. Essas limitações de Deus devem ser consideradas por todos a quem elas dizem respeito. Há deveres da masculinidade que a juventude não tem experiência, nem a idade, nem a força para cumprir. Apenas algumas pessoas estavam aptas para fazer o trabalho, mas todas as que estavam aptas tinham algum trabalho para fazer. Meus queridos, na Igreja de Cristo, a aptidão para qualquer coisa claramente vista, distintamente sentida, tem em si a natureza de um mandamento. Não precisamos temer que haja muitas pessoas envolvidas no serviço do verdadeiro tabernáculo. Havia entre 8 e 9 mil nessa primeira nomeação. Mas a promessa do Senhor é, Jeremias capítulo 33, 22, como o exército do céu não pode ser contado, nem a areia do mar medida, então multiplicarei os levitas que ministram para mim. Somos todos levitas agora, de certa forma. O trabalho, ele foi todo o trabalho necessário, sem dúvida. Havia uma certa honra atribuída aos coatitas, mas um grande risco que acompanhava aquela função. A honra estava mais aos olhos dos homens do que de Deus. Tudo que é necessário ser feito para ele é honroso. A menor estaca ou a corda não deveria ser deixada para trás, assim como a própria arca. Então deveria haver um espírito de humilde alegria e gratidão neles, por serem considerados dignos de fazer alguma coisa para Deus, semelhantemente em nós. Todos são necessários para a perfeição do serviço.
Para o completo corpo, o dedo mindinho é tão necessário quanto o cérebro complexo. Para a circulação do sangue, os vasinhos capilares são tão necessários quanto as grandes artérias e veias. Deus não exige nenhum trabalho supérfluo de nós. Aplicação prática, tudo isso aqui para a gente finalizar. Vamos lá. Encontre o seu trabalho e a carga. Cada um tem seu próprio fardo para carregar. Ninguém mais pode carregar seu fardo além de você. Busque qual é o seu lugar. O lugar mais baixo no serviço do tabernáculo é melhor do que qualquer outro. O lugar mais baixo no serviço do tabernáculo é melhor do que o mais alto entre os ímpios. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Salmos 84:10. O Senhor deve ser servido com temor. Números capítulo 4, versículo 17 ao 20, tem uma advertência clara que objetiva é para que eles não morram. Essa nota de advertência é frequentemente ouvida na lei. Se algum homem ou mulher tocasse no monte, olha lá, Êxodo capítulo 19, versículo 12, naquele monte ali, flamejante, era a morte. Era a morte se o sumo sacerdote entrasse no santuário em qualquer dia, exceto um. Levítico capítulo 16, versículo 3 ou 13. Era a morte se qualquer filho de Arão transgredisse o ritual. Fosse apenas por oficiar em qualquer outra roupa que não fosse designada. Êxodo capítulo 28, versículo 43 também nos fala isso. Nessa mesma linha, em Números, torna a morte para qualquer levita comum tocar ou contemplar as coisas sagradas. Então nós vemos aqui primeiro o exemplo de Nadab e Abiú, depois de Corá e sua companhia, que mostrou que essas ameaças foram faladas com seriedade. Nós não podemos nos maravilhar que depois de ouvir e ver tudo isso, o povo foi tomado de terror e clamou a Moisés. Números capítulo 17, versículo 13, diz assim: nós perecemos, nós vamos perecer, todos nós vamos perecer. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, nós seremos consumidos pela morte. Então a lei era o ministério da morte e da condenação, e onde operava a ira. Respirava um espírito de escravidão e medo, era um jugo intolerável. É isso que o apóstolo Paulo nos escreve sobre. Não que todo o conteúdo do Pentateuco se enquadrasse nessa descrição do Antigo Testamento, mas estava cheio de ira, cheio de condenação, cheio de medo. Sem dúvida havia um elemento de graça, mesmo na aliança do Sinai. Foi um benefício feito a Israel quando o Senhor entregou a eles os mandamentos, armou-se o tabernáculo entre eles e permitiu que eles se aproximassem sob as condições estabelecidas no ritual. No entanto, não podemos deixar de entender que as condições eram duras, terríveis, e nós podemos muito bem agradecer a Deus por aboli-los. Eles são totalmente abolidos. O véu está rasgado de alto a baixo, o jugo foi quebrado, e nós recebemos o espírito de adoção, não o espírito de escravidão novamente, para temer. Nós temos agora ousadia para entrar no santuário do Santo dos Santos. Eu te encontro no próximo episódio, onde a gente vai ver o capítulo 5 do livro de Números. Tem muita lição interessante ali com o que acontecia com os levitas, com o povo de Israel no deserto, que a gente pode aplicar muito bem na igreja de hoje, na nossa vida cotidiana. Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.